A gente está observando aí, Maza, números muito apertados e esse empate técnico que a gente acabou de trazer entre esses três candidatos. Essa resistência de Bolsonaro também, de entrar de cabeça nessa campanha de Nunes, pode custar caro a ele ou já está custando, né? Que já está custando. Eu acho que hoje quem dá o maior dor de cabeça ali, quem mais amedronta, né, o bolsonarismo mais raiz ali, principalmente o pessoal do entorno da família, é o Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal é o cara que furou a fila ali e sequestrou a base do Bolsonaro contra a vontade dele. O Bolsonaro declarou apoio ao Nunes e isso não teve efeito quase praticamente nenhum na campanha do prefeito de São Paulo para a reeleição, né? Porque se ficou muito claro que o eleitor que defende o Bolsonaro, o bolsonarismo mais, né, presente nas ruas e tudo mais, o pessoal ali quase todo está declarando voto ao Marçal, inclusive gente da liderança ali próxima. Tem fala da Carla Zambelli, né? Deputados ali próximos do Nicolas Ferreira, né? Inclusive gerou briga. O pastor Silas Malafaia, inclusive, criticou, né? Se eu não me engano, o Nicolas esses dias aí, porque o Nicolas declarou um apoio ao Pablo Marçal. Então gera muito medo, né? O bolsonarismo, porque imagine como sairia o Bolsonaro, o Pablo Marçal vitorioso em São Paulo, principal economia, né, do Brasil, principal cidade do Brasil, contra a vontade do Bolsonaro. Ele certamente não quer comer esse desgaste aí para ele, porque o Pablo Marçal vem vitorioso contra o Bolsonaro, ficaria a dúvida óbvia. Qual é o projeto político? Até onde vai a ambição política do Pablo Marçal? Ele vai terminar prefeito de São Paulo? Muito provavelmente não. É um cara que desde o início se anuncia como candidato à presidência da República. E para o bolsonarismo isso é terrível, né? Péssimo. Porque a gente sabe que o Bolsonaro ainda é um movimento, né? O bolsonarismo muito focado e centrado na figura do Jair Bolsonaro. Então, até mesmo agora que ele está inelegível, você escuta as falas dos líderes mais próximos dele, é muito mais no sentido de ele ser, né, limpado ali o nome dele na justiça. O próprio Bolsonaro deu, dia desse, no 7 de setembro, declarações dizendo, né, se o cara que está na cadeia pôde disputar, imagine eu que estou condenado por me reunir com embaixadores. Omitindo o que foi aquela reunião absurda dele lá, em horário de expediente, usando dependência do Palácio, né, ali do Planalto, para espalhar mentiras sobre o nosso sistema eleitoral, absurdas, que já estavam desmentidas, enfim. Mas o Bolsonaro tem essa fé. O único plano do Bolsonaro é conseguir disputar, né, na próxima eleição presidencial. E aí surge um cara forte como o Pablo Marçal, impondo uma derrota humilhante para o Bolsonaro, porque se o Nunes perde lá, por isso que ele está se escondendo. Quanto mais ele aparecer, mais vai ser debitada na conta do Bolsonaro uma derrota, né? Se ele aparece muito, sai andando, pede voto para o Nunes e o Nunes não vai nem para o segundo turno, matou, né? Fica muito claro que a liderança da direita hoje no Brasil aparece aí um forte concorrente a dividir ela com o Bolsonaro, que é o Pablo Marçal. Então, com certeza, pode esperar. Se você tiver um segundo turno, Guilherme Boulos contra o Ricardo Nunes, aí com certeza o Bolsonaro vai cair de cabeça, vai aparecer muito mais do que agora. Mas agora que ele corre esse risco de ficar de fora por uma nova liderança da direita, que conseguiu, contra gosto dele, angariar um capital político muito forte, furando a fila, porque tem muitos outros bolsonaristas que queriam estar nessa posição aí. Enfim, gera uma preocupação grande aí para o Bolsonaro, né? Talvez aí para o bolsonarismo seria perfeito ficar nessa história Lula e Bolsonaro disputando um contra o outro. Lula já foi eleito agora, depois vai estar meio desgastado. Se o governo não estiver muito bom, pode perder para o Bolsonaro. Agora, uma nova figura disputando dentro da própria direita, aí já é um cenário completamente diferente que atrapalharia bastante os planos. Principalmente, vamos destacar, porque o Pablo Marçal vem se mostrando um cara muito mais inteligente que o Jair Bolsonaro. Tem capacidade muito maior de se organizar, né, de ocupar espaço, de penetrar em alguns setores que o Bolsonaro não entra, né? É um cara um pouco mais habilidoso com relação, tanto nas declarações, você não vê o Pablo Marçal, por exemplo, né, falando de vacina ou de atacando ministros do STF e tudo mais, como fala ali para uma linguagem da economia, né, da elite financeira, de uma maneira muito mais habilidosa que o Bolsonaro. O Bolsonaro precisava terceirizar isso para o Paulo Guedes e o Marçal já tem uma compreensão melhor. Enfim, Pablo Marçal aí dando bastante dor de cabeça ao Jair Bolsonaro.